Bom, meus alunos, na nossa geometria plana já foi explicado para vocês os três pontos principais da geometria plana, como por exemplo o ponto, a reta e o plano, tá bom? Na nossa aula de hoje eu vou falar sobre ângulos. O que é ângulo? Já dei uma ligeira introdução sobre ângulos, mas eu falei para vocês que é o encontro de duas semi-retas que partem da mesma origem, gerando aqui no meio uma região que você vai chamar de ângulo ou abertura dessas duas semi-retas, tá bom? Então vamos ver aqui assim, ó. Ângulo é a região do plano compreendido por duas semi-retas de mesma origem. Veja que no caso eu tenho aqui o O, que vai ser a origem das minhas duas semi-retas. Essa semi-reta aqui, OA, eu vou chamar de lado. A semi-reta OB é o outro lado. E esse pontinho aqui você chama de vértice do meu ângulo. É essa abertura aqui que eu posso chamar de ângulo, tá, gente? Ou essa região aqui interna entre as duas semi-retas, ou delimitado pelas duas semi-retas AB, ok? Continuando. Quais são os elementos de um ângulo? Já falei para vocês, nós temos os vértices. Então no ângulo vai ter vértice, que é esse cantinho aqui, ó, uma linguagem calcular, é esse cantinho aqui. Nós temos os lados, mais uma vez, o lado vai ser o lado OA, a gente vai representar assim, isso aqui é o lado, e OB, que é o outro lado, ok? Então esses são os lados do nosso ângulo. Uma coisa interessante é o seguinte, o ângulo está exatamente na origem, tá? O ângulo está na origem, então você vai representar AOB, tudo bem? Esses símbolos aqui indicam que o ângulo está aqui, tá? Então os elementos são isso aí, gente. Vértice, lados. Eu coloquei aqui, vértice é o ponto de origem de duas semi-retas que o define. Lados são as semi-retas que o define. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. E depois daí então eu vou falar sobre semi-reta. Na última aula eu falei para vocês sobre as semi-retas, tá bom? Hoje a gente está fazendo uma revisão sobre a semi-reta. Semi-reta é a parte de uma reta que tem origem e é limitada em um único sentido. Esse caso aqui, gente, ó, origem. Aqui eu pego um pontozinho, um ponto A, e ele está orientado apenas nesse sentido aqui. Se você viesse para cá, você teria toda a reta. Eu vou delimitar a reta daqui para lá, e aí você vai ter uma semi-reta. Como é que se faz a notação de uma semi-reta? Nós usamos assim, ó, nesse caso, o segmento OA. Esse semi-reta OA. Bom, segmento de reta. Segmento de reta é a parte de uma reta compreendida entre dois pontos. Você tem a reta completa, eu vou chamar de reta R, e aí eu vou pegar dois pontos nessa reta. Essa parte pintada de vermelho, você chama isso de segmento de reta, tá? Eu vou abrir aspas, é um pedaço da reta, tá bom? Pega um pedacinho da reta, eu pego a reta e corto em dois pontos, e esse pedacinho da reta você chama de segmento de reta, cuja representação você vai colocar assim, ó, A, B, barra em cima, tá bom? Outra coisa importante para a aula de hoje é falar sobre as posições relativas entre duas retas pertencentes ao mesmo plano. Nós temos as retas paralelas, as retas concorrentes, as retas coincidentes e as retas reversas. Então, o que são retas paralelas? São retas coplanares. O que significa esse nome coplanares? Significa o seguinte, que as retas estão dentro de um mesmo plano, tá bom? Quando você tiver duas retas dentro de um único plano, ou seja, elas são coplanares. Então, retas paralelas são retas coplanares que pertencem ao mesmo plano, que mantém a mesma distância uma da outra em toda a sua extensão. Esse caso aqui, ó, essa reta vermelha, ela viaja para o infinito. Essa reta preta viaja para o infinito. E isso aqui que ele quer falar de toda a sua extensão. Não possui pontos em comum aqui, gente. Olha, entre a reta R e a reta S, esses pontos não são comuns às duas retas, tá bom? Então as duas retas não possuem pontos em comum. Ou seja, nunca irão se encontrar, tá? Se cruzarem ou ficar uma sobre a outra, tá bom? Eu chamo, se cruzarem serão concorrentes.
ficar uma sobre a outra, estarão superpostas. E vai ser esse caso aqui de coincidentes. Ok, aqui tem a notação, vai ser R, duas barrinhas transversais, que irá representar o que? O acontecimento chamado de retas paralelas. Passando para as retas concorrentes. As retas concorrentes são retas também coplanares, que têm um único ponto em comum. Aí veja, elas se interceptam em um único ponto que eu chamo de ponto P. Eu tenho a reta S e a reta R, e elas se encontraram nesse ponto Pzinho aqui. Quando isso acontece, você chama de retas o quê? Concorrentes. E a simbologia para ela você vai chamar de RXS. E você vai ler reta R concorrente à reta S. Retas coincidentes são retas coplanares que têm todos os pontos em comum. Isto é, uma vai estar em cima da outra. Por isso que todos os pontos de uma vai ser os pontos comuns para a outra. Quando você tiver uma reta superposta, retas superpostas, você chama de retas coincidentes. A nomenclatura não vai apresentar aqui, que eu não coloquei, mas a gente já pode ir logo para retas reversas. O que são retas reversas? São retas situadas em planos diferentes ou distintos. Veja que tem um plano alfa e tem um plano beta. Aqui tem uma reta, aqui tem outra reta. Elas estão afastadas uma da outra em planos distintos. Quando isso acontece, você chama isso de retas reversas, tá bom? A reta T pertence ao plano alfa e a reta U, reta T, aqui é a reta U, tá gente? E a reta U pertence ao plano beta. E não existe um ponto que contenha as duas retas ao mesmo instante. Então a gente continua daqui a pouco.